Oi! Hoje eu estou aqui com essas duas maravilhosas, minhas primeiras convidadas aqui no canal, né? Porque eu só gravo vídeo sozinha, então estão estreando aqui com as minhas participações. Deixa eu explicar pra vocês quem são elas em primeiro lugar, né? Essa é a Alessandra, a Lê, e essa é a Thalita, Thali. Oi. E juntando a Lê com a Thali, dá o quê? A Thali. Então, pra quem não conhece, eu sempre venho aqui, né? A Thali Fisioterapia Pélvica Funcional. Elas simplesmente mudaram totalmente o meu pensamento em relação ao que a gente pode, o que não pode fazer em relação ao parto, o preparo do parto, o pós-parto. E como eu acho essas informações que elas estão me passando muito importantes, eu queria muito compartilhar com vocês e elas também, porque eu acho que toda mulher tem o direito de parir sem sofrer, de também não sofrer no pós, não sofrer no pré, enfim. Eu acho que é uma informação que todo mundo tem que estar por dentro, né? Todas as mulheres. A gente separou umas perguntas que eu tinha feito no meu Instagram. A propósito, se você não me segue, tá aqui meu Instagram pra vocês seguirem. Eu sempre interajo muito lá, sempre peço muito pra vocês compartilharem os pensamentos de vocês, perguntas, dúvidas. E a gente vai começar pela primeira pergunta que foi feita, que é: o que é fisioterapia pélvica? Pra que serve? E toda grávida precisa fazer ou só se o médico pedir? E quem que vai começar aqui falando o que é fisioterapia pélvica pra explicar? Eu acho que a primeira coisa não é só para a grávida, é para a mulher. Essa é a importância da fisioterapia pélvica. A mulher ter consciência do corpo dela, entender o que está acontecendo com o corpo dela, porque a fisioterapia pélvica traz isso para a mulher. E a mulher precisa muito disso. Sim, né? A mulher precisa conhecer o seu corpo, né? A mulher precisa identificar algumas coisas que a gente acaba, infelizmente, a gente acha que é normal e não é normal. Então a fisioterapia pélvica é para a mulher. E principalmente agora na gestação, com todas as adaptações que o corpo passa, o corpo sofre muito com essas alterações. E a fisioterapia pélvica tá aí para ajudar a prevenir qualquer tipo de disfunção, ajudar a aliviar a dor e também ajuda muito na musculatura que fica na parte inferior da pelve, e é por isso fisioterapia pélvica, né? Que são os músculos do assoalho pélvico. E esses músculos, eles são super importantes porque eles são responsáveis pela continência urinária, pela continência fecal, né? É o que sustenta os órgãos também, né? Os órgãos pélvicos, né? A parte da sexualidade. Tem uma função importante, né? Em relação sexual. E é o canal de parto. E outra coisa muito importante, né, tá? Que a gente sempre fala aqui para os pacientes. O equilíbrio, ele é responsável pelo equilíbrio e também pela postura. Então, algumas mulheres na gestação ficam com uma postura inadequada, digamos assim, que gera dor. Então, ele também é responsável por isso. Eu acho que até essa postura errada, né, por não se sentir confortável de estar com a postura certa, elas precisam encontrar uma forma de se adaptar para não sentir dor. Mas o que elas falaram é muito verdadeiro, assim, porque a gente sente dores, mas isso tá errado. E depois que eu comecei a fazer tratamento aqui com elas, o acompanhamento, eu tinha muitas dores no ciático. E desde que a gente se conheceu aqui, menina, não tem mais dor no ciático, é uma maravilha. E quando tem também, a gente tem umas coisas que a gente faz aqui, que depois a gente vai falar. Mas é surreal, realmente. Acho que todo mundo tinha que ter acesso a isso, porque é maravilhoso. Próxima pergunta. Essa fisioterapia pélvica é só pra quem pretende ter parto normal, correto? Não. Essa aí até eu já sabia resolver. Na verdade, a gente acabou de falar, né? Sim. Que é o preparo do corpo da mulher, independente da via de parto. Da via de parto. Primeiro porque o corpo da mulher ela sofre diversas alterações, então a gente precisa prestar atenção nessas alterações para evitar disfunção, para evitar dor, para evitar incontinência urinária, a diástase abdominal. Que a gente já vai falar também. Exatamente. E uma coisa muito importante, gente, independente da via de parto, o corpo vai se preparar para um parto normal. Né? Então a gente tem que pensar nesse fator. Um parto cesárea, por exemplo, né, Thalita? O corte vai ser na barriga. E a região abdominal é uma região importante para a mulher. Então a gente precisa fazer um preparo prévio dessa musculatura para que sofra esse trauma, né? Para a musculatura é um trauma.
e ter uma recuperação melhor, principalmente no pós-parto, porque a gente tem que pensar que no pós-parto ela vai ter um bebê para cuidar, é uma demanda maior. E sabe que eu até ia comentar, esses dias eu tava respondendo umas perguntas também no meu Instagram e perguntaram pra mim o porquê que eu optei pelo parto natural, né? E aí eu simplesmente respondi, eu falei assim, gente, porque como já você mesmo falou, parto natural é o que é o normal, né? E aí teve uma menina que veio, ela acho que ficou brava, ela falou assim, tá aí, quer dizer então que cesárea não é normal? O que vocês acham disso? Eu acho que não é normal, vocês acham que é normal? Tipo assim, normal no sentido, tipo, tem que ser feita uma cesárea quando há necessidade, mas não é a forma natural de uma criança vir ao mundo, de um bebê vir ao mundo, né? A cesárea, ela tá aí, ela salva vidas todos os dias, né? E é pra isso que ela serve. Então, se tem algum tipo de complicação intraparto, a cesárea é um procedimento maravilhoso. É muito bem-vinda, né? É muito bem-vinda quando bem indicada. Agora, o parto normal, ele é fisiológico. A mulher, ela se preparou durante as 40 semanas para essa via de parto. Então, obviamente, nós preferimos sempre orientar a escolha com relação ao que é mais fisiológico para a mulher. A próxima pergunta é a seguinte: sentir dor durante a gravidez ao ter relação é normal? Dor nunca é normal. Vamos já começar desse princípio. Exatamente. Dor não é um aviso que tem alguma coisa errada. Então, né, se tá sentindo dor, o mais recomendado é você procurar o seu médico, se procurar, né, a pessoa que tá aí cuidando de todo o seu pré-natal para poder ver o que tá acontecendo e te indicar para algum outro profissional. Quais são os maiores benefícios, e só serve para gestante? Os maiores benefícios da fisioterapia pélvica a gente já falou, né? A questão de preparar todo o corpo, mas isso só serve para gestante ou não, meninas? Não, de jeito nenhum. Como a gente já explicou, a fisioterapia pélvica trabalha com essa musculatura do assoalho pélvico, que tem todas essas responsabilidades, né? Então, o fisioterapeuta pélvico vai trabalhar para melhorar as disfunções pélvicas. Então, por exemplo, uma incontinência urinária, uma dor na relação sexual, né, uma constipação que muitas vezes está ligada também com essa musculatura. Esse profissional vai ter um olhar crítico e fazer uma avaliação para essa musculatura e vai conseguir tratar essas disfunções pélvicas em qualquer período da vida. Exatamente. Próxima pergunta. Em relação ao parto normal, é verdade que volta ao normal a vagina? Isso daí muita gente tem dúvida também, viu? Eu recebi bastante dessa pergunta. É uma pergunta muito clássica. Né? Porque tem toda... atemporal, digamos assim. Porque tem toda essa coisa do bebê passar e ter, né, o alongamento ali. E aí, volta ou não volta? A Thalita teve 2 partos normais. Conta pra nós, volta ou não volta? Volta. Assim, o que a gente tem que entender? As alterações fisiológicas da gestação, elas acontecem também no canal vaginal. E essas alterações, elas não retornam depois. É uma das poucas regiões que não voltam totalmente depois da gestação, mas não está ligada com a via de parto, tá? Agora, por conta do parto normal, isso é um mito, tá? Não quer dizer que porque o bebê passou, a vagina vai ficar larga, vai ficar flácida, nada disso. Ainda mais se você tiver a possibilidade de se preparar antes, fazendo os exercícios da fisioterapia, isso vai ajudar mais ainda. Mas o corpo está preparado para ter essa distensão na hora do parto e retornar. Porque na verdade a vagina é nada mais nada menos que um músculo, é a mesma coisa que você pensar no teu músculo indo pra academia. Se você tá ali exercitando, se você tá trabalhando, ele tá tipo firme. Aí você para, ele dá aquela relaxada. Exatamente. Mas se você volta a trabalhar pra fortificar, ele volta a ficar forte, né? É o que eu memória muscular. Exatamente. Memória muscular. E é o que eu sempre falo para os pacientes e falei pra você, lembra? A musculatura do assoalho pélvico você tem controle, como a musculatura glútea, que é o bumbum que a gente se preocupa, que é a região abdominal, e com as pernas, com a coxa. É a mesma coisa. A gente trabalha, a gente ganha força, a gente ganha função, a gente alonga, fica bonito, igualzinho. Próxima pergunta. Parto na água ameniza um pouco a dor? Meu sonho sempre foi fazer o parto humanizado domiciliar. E eu sempre pensei naquela coisa da banheira, né? Pelo fato até tipo de água morna relaxar, mas eu quero saber, ameniza a dor ou não ameniza? Ameniza a dor. Pelos efeitos terapêuticos da água mesmo, né? Tudo isso que você falou. A água quente, ela traz um relaxamento muscular, né? Um bem-estar, a mulher fica de fato mais relaxada na água. E isso acaba gerando um relaxamento total em todas as estruturas. Não é raro a gente ver relatos de mulheres que aumentaram muito a dilatação
depois que entraram na banheira, porque o nível de relaxamento é alto mesmo. Então ajuda, ameniza a dor. A água quente é um calmante natural para a musculatura, então facilita sim o parto na água. Ajuda bastante. Tem um certo período onde já não pode mais ter relação sexual quando você tá grávida? Vai depender, né? Se você tem uma gestação tranquila, se você não tem nenhuma intercorrência, se o seu médico em nenhum momento proibiu, né, a relação sexual. E dizem que é muito bom até, né? Ajuda bastante. Ajuda. É importante. É bom até também não só pela fisiologia, mas também até pela questão do contato com o seu parceiro, né? Pra não deixar também... Porque muitas mulheres, tipo, depois que descobrem que engravidaram e tudo mais, tem aquela coisa meio de, tipo, né, fica com medo de tocar, de machucar, e na verdade é totalmente o oposto. Não só as mulheres, a gente os homens, sim, muitos homens. Não vai machucar o bebê, podem ter certeza que não vai acontecer nada com o bebê. A única questão, assim, tem que achar uma postura que é mais confortável pra mulher, né? Vai ficar fazendo umas loucuras aí pra não se machucar. Tem algumas adaptações, né, necessárias. Então, às vezes, algumas posturas que eram confortáveis antes, agora não são tanto. Então, isso é uma questão de jeitinho, mas pode brincar até o final da gestação se tiver liberação médica. Próxima pergunta. Cócoras é a melhor posição para o parto? Não é. Posso falar uma coisa que eu penso? Pode. Por exemplo, a gente sabe que a gravidade é pra baixo. Sim. Então, assim, na minha cabeça eu penso, bom, de cócoras você tá posicionada pro bebê sair na posição da gravidade. Sim. Então, na minha cabeça, pra mim, facilitaria. O que acontece com a cócoras, né? Por ser uma posição que fica muito em função da gravidade, acaba gerando uma pressão muito grande nessa musculatura do assoalho pélvico. Então, apesar de ser uma postura que abre os estreitos da pelve, abre a parte óssea da pelve e facilita a saída do bebê, a pressão em cima da musculatura é muito forte e pode predispor a uma lesão no períneo na hora do parto. Tem posturas que são muito piores, por exemplo, a postura deitada, né? Tradicional de hospital. É muito ruim, né? É contra a gravidade. Porque quando a mulher tá deitada, o osso sacro, ele fica apoiado, então já perde a mobilidade aqui. E aí o bebê, ele tem que fazer isso aqui, ó, pra nascer. Ele tem que vir pra cima, entendeu? Então é antigravitário, é muito ruim. É pior. É antifisiológico, gente. Não é bom. Aumenta o risco de lesão, é desconfortável pra mãe, aumenta a dor. Difícil do bebê nascer, a mulher fica lá fazendo muita força, porque olha, são ações diferentes. E assim, a gente sabe que pra tudo na vida há exceções, né? A gente sabe que também tem algumas mulheres que deitaram ali, o bebê escorregou e foi. Mas, no geral, né, na fisiologia ali do corpo, a gente sabe que não é muito bem biomecanicamente não é favorável, pelo contrário. Vai atrapalhar a saída do bebê e também vai gerar uma pressão grande, né, Thalita? Como aconteceu no cócoras, na musculatura do assoalho pélvico ou períneo, e vai machucar. Agora, a melhor posição. Vamos pra melhor. Essa daí é a de 4 apoios. Então é aquela postura de gato. Porque é exatamente o movimento que o bebê faz, né? Exatamente. A questão é aquilo que eu te falei, né? Cultural. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de parir de 4 apoios. Vai muito da mulher. Então se ela se sentir confortável na hora, é uma posição que biomecanicamente é muito boa, porque todos os ossos aqui da pelve estão livres. O bebê passa com facilidade e também tem a ação da gravidade e não tem tanta pressão em cima da musculatura do assoalho pélvico, né? Diminui o risco de lesão. Exato. Mas, fica a dica, né? A melhor postura é a que a mulher se sente bem. Com certeza. Não tem muito uma regra, né? Não, vai de cada uma. Eu acho que até nós mesmos, mães, assim, a gente tem um instinto, né? De na hora saber o que é melhor pra gente. E algumas posturas, elas amenizam a dor, né? Então é por isso que é melhor a escolha seja da mulher e não do outro profissional. Porque ela sente, é o corpo dela ali. Então, assim, aquela postura melhora a dor, ela consegue se concentrar, ela consegue respirar. Então, pra ela parir, é mais fácil. O que é importante é a mulher saber
saber que ela pode se movimentar, que ela pode mudar de posição. A escolha da equipe é muito importante, porque uma equipe que incentiva a movimentação da mulher é totalmente diferente de uma equipe que só está ali. A equipe tem que abraçar o desejo da mulher. E para complementar isso que elas estão falando da questão da equipe e de tudo mais, isso se encaixa muito na questão do parto humanizado, que muita gente pergunta o que é, e até inclusive vai ter um próximo vídeo com a minha próxima convidada, que é a minha doula, que eu vou apresentar para as pessoas aqui, que muita gente também não sabe o que é doula, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a gente vai falar sobre essa questão do parto humanizado, né? Que muita gente fala, parto humanizado, daí já acha que é um parto em casa. Não, parto humanizado você pode ter onde você quiser, com um médico, em hospital, cesárea pode ser humanizado. Mas isso a gente vai conversar mais no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre isso, que hoje a gente vai conversar mais sobre as questões da fisioterapia pélvica pra vocês. Mas depois, se vocês quiserem esse vídeo aí do parto humanizado, falando mais sobre isso, deixa aí nos comentários. Próxima pergunta. É normal sentir dor no ciático durante a gravidez? Como aliviar a dor? Eu tava sentindo muita dor, porque assim, eu sempre tive um problema de coluna, de escoliose, por ser muito alta, lordose, e eu sempre senti muita dor no ciático. Até conheci essa moça aqui que fez um negócio comigo, eu conheci as duas, né? Mas essa daqui, ela me apresentou um aparelhinho. Outra hora a gente vai mostrar aqui pra vocês também. Agulhinha, né? É uma agulhinha. Eu posso falar porque eu tenho propriedade que eu fiz isso. E, olha, se você faz o tratamento correto, da forma correta, você não sente dor. Podem complementar, né? A questão do ciático que ela perguntou também. Como aliviar a dor? O que vocês indicam? A gente precisa fazer uma avaliação para identificar qual é a causa da dor, né? Para poder propor um tratamento adequado. Dentro dos tratamentos tem diversos recursos que a gente pode utilizar, desde a acupuntura, né? Com as agulhas, exercícios, alongamentos. Então vai depender da causa. Vai depender muito da causa, exatamente. Legal, então se você tem dor no ciático, procure as meninas aqui, ou então se vocês não são de São Paulo, né, procurem na sua região se tem especialista em fisioterapia pélvica que vai te ajudar com certeza. E temos uma pergunta aqui também, que me fizeram muito quando eu comentei sobre isso, quando a gente fez os stories falando, façam perguntas e tudo mais. Vocês querem que a gente fale sobre diástase? Aí um monte de gente veio falar pra mim, Zu, o que é diástase? É a nossa próxima pergunta. Bom, então a diástase é a separação dos feixes do músculo reto abdominal. Vamos mostrar na Zu. O abdômen, o reto abdominal é um músculo que tem aqui, ele sai aqui da costela e se insere lá embaixo no pubis. É assim, ó. Isso, um do lado do outro. Esses feixes musculares, à medida que a barriga vai aumentando, eles vão se separando para abrir espaço para o útero, né? Então é fisiológico, é normal ter a diástase. O problema é quando abre demais, né? Que aí perde o suporte abdominal. Podem dar várias complicações, né? Entre elas, dor na coluna, incontinência urinária, falta de equilíbrio, dor no ciático. Eu ia até comentar isso, que eu gosto de assistir uns vídeos de grávidas assim pra ver o que tá rolando no universo delas, pra ver se, né, comparar, assim. E eu vi uma menina falando com uma naturalidade que ela tava, tipo, quando ela ria ou quando ela tossia ou espirrava, ela tava fazendo xixi. E eu falei assim, gente, não, isso não é normal. Então, muitas mulheres acham que, né, porque minha avó urinava na gestação, tipo, sem querer, tinha incontinência urinária. Minha mãe, isso não é genético, isso não é normal. É uma disfunção que você tem que trabalhar pra poder, né, até você ter uma vida mais agradável. Imagina que coisa ruim você tá numa situação, às vezes você tá em um lugar público e você faz xixi na calça. É legais, né? É legal. Então, a diástase a gente precisa tratar agora na gestação, para que no pós-parto a gente não tenha nenhum tipo de complicação. Uma barriga com diástase também não é uma barriga bonita, né? Então a parte estética também fica comprometida, né? E é uma coisa que incomoda muito, né, as mulheres. A gente se preocupa como a nossa barriga vai ficar no pós-parto. Será que vai voltar como era antes? E se você tem uma diástase muito grande, provavelmente vai ter ali uma alteração estética que vai incomodar. E vai incomodar por muito tempo, né? Até tratar. Então, espero que vocês tenham, né, tirado suas dúvidas, algumas das suas dúvidas. Essas foram algumas perguntas que a gente pegou aqui, que eu recebi bastante perguntas diferentes. Até se vocês quiserem que a gente responda outras dúvidas de vocês, comentem aqui.
no vídeo. Aproveitem, deixem seu like, compartilhem, sigam as meninas, o Instagram delas tá aqui também pra vocês. Bastante coisa legal. Tem bastante coisa legal, acompanhem elas que elas dão bastante dicas. Então é isso, um beijo pra vocês. Obrigada, meninas. Obrigada. Prazer, obrigada. Tchau, tchau, gente.